Teologia na Mesa, 10 mentiras bíblicas. Toda semana eu tiro esse tempo aqui de reflexão espiritual para te ajudar também. Estou com a minha Bíblia aqui, a gente tem esse embasamento teológico bíblico e hoje eu vou compartilhar com vocês 10 mentiras bíblicas. É claro que existem, entre aspas, algumas má interpretações, erros hermenêuticos, exegésicos, não vou abordar as questões aqui muito profundas teológicas ou técnicas também, Por exemplo, se você pegar, se nós pegarmos Atos capítulo 1, você vai ver lá que quando fala poder, hoje quando a igreja evangélica fala sobre poder de Deus, poder do Espírito Santo, vai interpretar de algumas formas, com línguas, com manifestações exteriores assim e tal. O texto não está falando sobre isso, Aí é necessário não só uma interpretação hermenêutica, mas uma análise exegética. Mas eu não vou abordar essas coisas, eu vou abordar coisas muito mais simples que você imagina e tem a ver com o nosso dia a dia. Legal? Então hoje a gente está ao vivo aqui também no Instagram, ok? Mas canal oficial para essas reflexões semanais aqui a página no Facebook Teologia na Mesa. Legal? Já eu vou dar um bom dia para todo mundo que está chegando aí. Programa Teologia na Mesa hoje especial, falando sobre 10 mentiras bíblicas. E você vai ver por que é importante a gente entender essas mentiras bíblicas aqui. Não que a Bíblia esteja mentindo, ok? Já quero deixar claro aqui que não é isso, mas são coisas que passam reto. E, cara, pessoal, não adianta você querer acreditar que é assim. Mas eu creio que é assim. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acredito. Deus não tem compromisso com o meu ou seu ponto de vista, porque são 7 bilhões de pontos de vista diferentes no mundo. Deus não tem compromisso com a minha boa vontade. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele entende que deve ser. Se eu sou cristão, então a base da minha fé é Cristo o que me dá base para ser cristão aí é o pensamento de Deus. Okay? Cristo vem para revelar esse pensamento de Deus, como cristão eu entendo assim. Agora, ele tem um princípio estabelecido por revelação, mas por inspiração também, que é a sua palavra. Nós entendemos como cristãos que a Bíblia tem a ver com isso e ela reflete o pensamento de Deus em muitas coisas. Então, quando eu interpreto, ou quando eu pego algo da Bíblia e distorço, eu formo uma heresia e Deus não tem compromisso com heresia, mesmo que a minha intenção seja boa. Imagine só, uma pessoa mata o seu filho, mas ele fala assim, não, mas a minha intenção foi boa, foi preservá-lo de um futuro nas drogas que ele teria, então eu preferi tirar a vida dele para que ele não tivesse sofrimento. A boa intenção dele é forte, é o que eu falei, mas a boa intenção dele não elimina o fato de que ele matou, certo? Então a intenção boa ou não independe se nós vamos usar de maneira errada. Então vamos lá. Primeiro, eu quero começar de maneira bem leve, bem levinha aqui, um abraço aqui. Opa, a Bruna está aqui no Instagram. Bruna, um abraço. Silvio também, um forte abraço. Marcão, forte abraço também, valeu. Hoje aqui 7h07 da manhã, estou tirando aqui para a gente bater um papo sobre questões espirituais, sobre fé. Hoje eu quis tirar especificamente para a gente falar sobre 10 mentiras bíblicas. Legal, você vai se surpreender com algumas coisas, tá? A Rosa também, um abraço, a Carla, meu pai, um beijão aqui, valeu, todo mundo acompanhando aqui. Daqui a pouco eu mando mais abraço para vocês. Legal? Bom, vou começar de maneira bem leve com vocês aqui então, ok? Bem leve, estou com a minha Bíblia aqui, então eu vou começar com o seguinte, a seguinte afirmação, quem subiu, aliás, é uma pergunta primeiro, quem subiu numa carruagem de fogo para o céu? Você lembra ou não? Quem subiu numa carruagem de fogo para o céu? Pois bem, provavelmente a grande maioria de vocês vão responder que quem subiu numa carruagem de fogo para o céu foi o profeta chamado Elias, certo? Mas não é verdade, isso é mentira. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10,
Aliás, versículo 11, 2 Reis 2:11, ok? Elias não subiu numa carruagem de fogo para o céu, isso é uma mentira. 2 Reis 2:11 diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então ninguém subiu numa carruagem de fogo para o céu. Elias e Eliseu estavam andando, foram separados por um carro de fogo, segundo o texto, e Elias sobe num redemoinho. Então a primeira inverdade ou mentira que se fala usando a Bíblia, e canta-se muitas músicas, né, em relação a isso também, canta uma pancada de música aí, principalmente nas igrejas evangélicas, falando que subiu numa carruagem de fogo, a carruagem de fogo que levou Elias, vai pegar você e tal. É tanto besterol que, pelo amor de Deus. Mas enfim, agora, o que muda isso na sua vida, saber disso? Só muda uma coisa: você vai prestar mais atenção em textos bíblicos, ok? Por quê? Porque você não pode comer qualquer coisa que vomitam para você, que falam para você, que colocam para você. Se num texto tão simples como esse, que é claro que está dizendo que ninguém subiu, pô, é um texto claro. Imagine, se nesse texto se faz isso, se inventa coisa, e quantos anos transmitem a ideia de que isso aconteceu, mas não aconteceu? Imagine em textos mais complexos que tem a ver com interpretação, porque esse texto ele não é interpretativo, ele é literal. O texto aqui é literal. Elias não subiu numa carruagem de fogo, ninguém subiu em carro de fogo nenhum, ok? Então é uma invenção. Agora, vamos começar a aprofundar um pouco mais. Esse é mais simples, eu coloquei só como um exemplo para você. Então a primeira verdade, mentira bíblica, é que ninguém subiu numa carruagem de fogo para o céu. Tira esse negócio da sua cabeça aí, ok? Segundo, vamos aprofundar um pouco mais. João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem? O pessoal diz que quem veio para roubar e matar e destruir é o diabo. Bom, aí está então a segunda mentira bíblica, certo? Porque o texto não fala isso em nenhum momento. Diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Jesus pronuncia essas palavras aqui, ok? E no versículo 8 ele fala: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ele está falando sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores. O texto está discorrendo sobre isso. Eu não tenho tempo aqui para ficar abordando um texto apenas e colocando todos os seus detalhes. Então eu vou ser mais reto para você, direto e reto, ok? O texto está falando sobre falsos profetas, sobre falsos pastores, sobre pessoas que usam de maneira falsa para enganar aqueles que seguem a Deus, ok? Ele não está falando do diabo em nenhum momento. E todo mundo usa, né? Não, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, o ladrão veio. E o ladrão não é esse. Aqui no texto, a figura de diabo, se nós fôssemos usar, ou se a gente for usar a figura do diabo aqui, ela é representada pelo lobo que devora as ovelhas e não o ladrão que engana as ovelhas e que rouba as ovelhas. Deu para pegar? Então, não é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. A pessoa está tentando tomar cuidado com o diabo e esquece de andar com pessoas que têm o caráter de Deus. Esquecem de analisar as ações e reações das pessoas que estão em volta. Por exemplo, tem um monte de gente enganando hoje em dia. Tem um monte de gente enganando, ok? O que tem de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, uma pancada de gente usando Deus, Bíblia, usando Jesus. Aí Deus paga o pato da besteira que estão fazendo por aí. A minha e a sua fé, ela não pode ser embasada por alguém que está usando Deus. Por isso é fundamental conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, né? Se a Bíblia ela reflete os pensamentos de Deus, é fundamental conhecer. Eu tenho muitos perfis. Instagram, por exemplo, esses dias eu estava olhando o perfil de um pessoal aí que não quer ser religioso, aí foi para outro extremo. E falam uma pancada de besteira, muita besteira mesmo, a respeito disso, né? Por exemplo, avalizando, dando aval a sexo grupal, por exemplo, como se fosse algo que Deus
abençoa. Não, é uns negócios bizarro, né? Esses caras são ladrões. Por quê? Porque eles tentam roubar, matar e destruir as ovelhas. No caso, ovelhas aqui no texto subentende pessoas que seguem a Deus. Então, a segunda mentira bíblica é que o diabo não veio, ele não é desse texto aqui, ele não veio para roubar, matar e destruir, ok? Não estou falando que ele é bom não, tá? O diabo é uma porcaria, certo? É um lixo. Ele com certeza é o influenciador do ladrão que rouba, mata e destrói. Não tenha dúvida disso, segundo a Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Terceira mentira bíblica. Você se surpreendeu com essa ou não? Pensava que era o diabo que veio para matar, roubar e destruir? No texto não é não, viu? Ai, vai ter coisa mais pesada, tá? Fica aí, eu estou me esquentando. Tá bom? Outro texto. Todo lugar, né? Outra mentira, né? Bíblica. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei, eu vou dar para você. É como se Deus estivesse falando isso, né? Pronunciando isso. Mas é mentira isso. É mentira. Não, mas está escrito na Bíblia. Tudo que eu estou dizendo aqui está escrito na Bíblia, certo? Mas a questão é que tem que ler direito. Tem gente que precisa ter aula de língua portuguesa primeiro, para depois ter aula de hermenêutica, de interpretação. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí no versículo 4: desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. O que o texto está explicando aqui? Que desde que Josué estivesse nesse lugar específico, ok? Nesse lugar específico, Deus estabelece um limite. Dentro desse lugar, Deus iria abençoar eles, ponto. Fora desse lugar não ia. Se Josué volta para o Egito, Deus ia abençoar ele? Claro que não. Deus ia ajudá-los nas guerras? Claro que não. Dentro desse território, Deus abençoaria. O que o pessoal pega hoje? Não, coloca a sua mão, coloca o seu pé, todo lugar que você tocar, todo lugar que você colocar o seu pé, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, porque você nasceu para ser próspero, você nasceu para não sei o quê. Gente do céu, o texto não está falando sobre isso. É tanto egocentrismo hoje, é tanta. Eu li agora há pouco no Instagram de um camarada aí falando sobre Deus, porque você é filho do rei. Você é herdeiro aqui e você tem direito, você é príncipe porque você é filho do rei. Só que tem que lembrar do seguinte, cara, desculpa a expressão, mas é uma merda mesmo esse negócio. Eu vou falar pra você, eu desanimo quando eu olho algumas coisas na internet, viu? É desanimador, porque você é príncipe, porque você é filho do rei e tal. Ô cabeçudo, o rei, que é Deus aí no caso que você está falando, o reinado dele não é aqui. O reino dele não é aqui, certo? E o reino dele não tem a ver com coisas. Em nenhum momento Jesus veio dizer que não, o meu reino não é comida, não é bebida, ele não é visível, ele não está aqui nesse mundo. E Deus não governa nesse mundo. Você quer governar esse mundo? Você tem herança nesse mundo? Então você é filho do diabo. Por quê? Porque ele é o príncipe desse mundo, ele é o governante desse mundo, ele é aquele que governa esse mundo. Eu estou falando, talvez você nem acredite na Bíblia, você que está assistindo aí, ok, eu estou falando que quem usa a Bíblia, há uma distorção dos princípios bíblicos. Essa é a questão. Essa é a questão. Se você não acredita na Bíblia, beleza, ok, né? Aí a questão é sua. Mas a partir do momento que a pessoa acredita e começa a distorcer, aí piorou o negócio. É melhor não acreditar então, do que ficar distorcendo. Eu acabei de ouvir agora de manhãzinha, acessei um negócio, estava tendo uma live e tal, acessei, aí vi uma outra postagem lá falando a mesma coisa. Você é filho do rei, você precisa aproveitar tudo que como príncipe e tal. Mas o reinado dele não é aqui. Você está cobrando herança no lugar errado. A herança dele não é aqui. Ele já falou para a gente onde é que ele tem herança. Então, vá devagar com o andor, ok? Terceira mentira. É mentira que todo lugar que você pisar o seu pé, Deus vai te dar, Deus vai abençoar. Ok? É mentira. Mentira. Tá bom?
Quarta mentira. Essa aqui vai dar pano pra manga aí pra galera. Essa aqui vai dar pano. Compartilha essa live com algumas pessoas. Deixa eu compartilhar aqui também, ó. Compartilha aí. Eu vou compartilhar aqui também para o pessoal ter acesso. Depois a gente vai deixar gravado um pouquinho e o pessoal vai ter acesso. Legal? Então compartilha aí, ó, pelo menos 3 pessoas, pode ser? Quando você compartilha aí, eu compartilho aqui também, ó, com pelo menos 3 pessoas. Legal? Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está chegando aqui, ó. A Lídia, eu vi que está aqui, Edward, Lid, minha mãe, um beijão. Valeu. O Marcos aqui também. Novamente, Silvio, patrocínio, valeu Silvio, Bruna, o pessoal aqui do Facebook também, um forte abraço para vocês. Pronto, eu estou compartilhando aqui também. Pronto, compartilhei. Legal, isso, vocês também compartilhando pelo menos 3 pessoas, assim a gente consegue alcançar mais pessoas também. Eu estou na quarta mentira bíblica, beleza? Quarta mentira bíblica. O canal oficial aqui no Facebook, tá, pessoal? O canal chamado Teologia na Mesa, tá bom? Teologia na Mesa é onde toda semana eu entro ao vivo e compartilho mensagens e reflexões aqui de fé. Hoje eu tirei para falar sobre temas polêmicos, aí 10 mentiras bíblicas. Quarta mentira bíblica é a Santa Ceia. Santa Ceia é uma mentira bíblica. Por quê? Porque se utiliza a Bíblia para colocar algo que na verdade não existe. O que não existe? É a ceia? Não, eu falei a Santa Ceia. Primeiro, a ceia não é santa, ok? Então é uma mentira enorme você santificar a ceia. Ceia é um jantar. Quando Jesus estabelece, lá em Lucas 22, depois Paulo vem resgatando isso e colocando em 1 Coríntios capítulo 11, certo? E para aqueles que estudam a Bíblia, Lucas, é o livro de Lucas. Primeira epístola aos Coríntios é uma carta, então não é livro, certo? Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Corinto, lá na Grécia. Por que Santa Ceia é uma mentira? Porque a ceia não é santa. É um jantar, ok? Santo são as pessoas. E quando digo santo, é separado do sistema do mundo. É do grego agiasmos, né? Separado desse sistema corrompido, esse sistema, na verdade, perverso. Essa é a ideia da expressão santo no Novo Testamento. E não que a pessoa é perfeita, uma auréola na cabeça, já está indo para o céu. Não é isso não, ok? Não é a ideia de que é melhor do que alguém. É só não vive sobre o domínio desse mundo corruptível, ou desse mundo corrompido, né, com padrões morais corrompidos, etc. Essa é a ideia de santidade. E quando eu pego isso e jogo para a ceia, eu estou colocando poder num pão, poder num suco de uva, num vinho, numa comida. A ceia não é santa. Vamos fazer santa. Ceia não é santa. Você que entrou agora aqui, eu estou falando sobre questões de espiritualidade, mas usando aqui hoje como base a Bíblia e falando sobre 10 mentiras que usam a Bíblia para dizer aí para as pessoas, enfim. Então uma vez por semana eu entro aqui ao vivo para falar sobre questões de fé, de espiritualidade, ok? Então Santa Ceia, eu vejo às vezes o pessoal vai, né, visita aí uma comunidade, uma igreja. Já falei para você que esse negócio de comunidade aí, de grupo num lugar, instituição não é igreja, né? Mas está em outra live que você pode pegar. Mas aí o pessoal visita uma comunidade dessa, uma igreja dessa daí, e aí o pessoal está lá ceiando. Aí a pessoa pergunta assim: você é batizado? Você é batizado? Ah, então se não é batizado você não pode ceiar. Isso é mentira. Isso é mentira, ok? Ah, você é membro de alguma igreja evangélica? Ah, não. Ah, isso é mentira. Quer dizer, então você não pode ceiar então. Ah, você cometeu um pecado, fez alguma coisa, então você não pode ceiar, porque se você ceiar dessa forma aí, você vai ser amaldiçoado, né? Olha o texto de Coríntios, está dizendo que muitos ficam doentes e outros dormem. O texto não está falando sobre isso. Ceia tem a ver com uma coisa, não é com santidade, não é com auréola na cabeça, não é com ser o melhor, não é com batismo, nada. A ceia tem relação com uma coisa, tem relação com comunhão, só isso.
Estude o texto de Coríntios, capítulo 11, e você vai ver que Paulo estava pé da vida, cabreiro da vida, porque a galera chegava, comia e ia embora. Não esperava uns aos outros. Ele está falando sobre unidade, sobre o corpo de Cristo ali no caso. Quem não discernir o corpo, o que é o corpo? Era a unidade das pessoas que viviam sobre a fé de Cristo. Essa é a ideia do texto. Então é mentira, ok? Agora tem um monte de ladrões salteadores, como disse o texto anterior, que dominam as pessoas, que mandam nas pessoas. É um bocado de gente assim, ok? Que eles podem dizer, Jesus, eu vou ler já os comentários aqui, ó. Jesus, presta atenção, pelo amor dos meus filhinhos, como diz o Silvio Luiz lá da Bandeirantes, presta atenção nesse negócio que eu vou te dizer agora. Jesus serviu a ceia para Judas, que tinha traído ele já. Serviu a ceia para Pedro, que já ia trair ele daqui a pouco. E quem é você para impedir alguém de ceiar? Se Judas ceiou, por que você não pode comer do pão, participar e tudo? Ué, Jesus nunca negou a mesa. Esse programa chama Teologia na Mesa por isso, porque eu te convido a sentar na mesa, independente da sua religião, independente da sua crença, se você é ateu, independente se você gosta ou se você não gosta, sente à mesa. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é a oportunidade para se ter uma comunhão, para se conhecer, para ter relacionamento. Então eu chamo vocês para estarem à mesa, para terem a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. E quem sou eu para impedir você de tomar ceia? Eu sou maior do que Jesus? Eu sou maior do que Jesus? Essa é uma grande pergunta. Se cair alguma conexão aqui no Insta ou no Face, em 30 segundos eu retorno e você volta comigo, tá? Tem uma colocação aqui, deixa eu ver aqui, ó. A Sueli, ó. Ela colocando, a ceia é só Senhor, por isso santa ceia, mas que ela seja... Mas não que ela seja santa, deve ser isso, acho que foi um erro de digitação. Não que seja santa, é uma força de linguagem. Pode ser que seja, Sueli, uma força de linguagem, mas pode ser que tenha nascido como força de linguagem, mas deixou de ser por quê? Porque as pessoas, elas comem entendendo que elas precisam ser santas para isso e que quando come o pão, por exemplo, e bebe do cálice, ela se torna mais santa. Deixou de ser, se fosse só uma expressão, uma força de linguagem, ok, tem muitos vícios de linguagem. Por exemplo, há um vício de linguagem aí, ó. Deus abençoe você. A Bíblia nunca fala para fazer isso. Ela não fala para falar Deus abençoe. Aliás, ela diz que se estamos com Deus, já somos abençoados. Então esse negócio de falar Deus abençoe é uma força, é uma expressão, né? Uma força de linguagem que é utilizada. Não há problema nenhum em utilizar. Mas eu tenho que entender que a bênção de Deus está comigo a partir do momento que eu sigo a Deus, que eu vivo com Deus. Já sou uma pessoa abençoada. Não depende de você me abençoar e você não depende de eu te abençoar. É uma expressão, uma força de linguagem. Mas a Santa Ceia ganhou uma força muito maior do que uma força de linguagem, uma expressão. Porque as pessoas literalmente pensam que se tornam mais santas quando isso acontece. E ela tem que ser santa. Pô, eu conheço quantas igrejas... Compartilha comigo aqui, ó. Você já soube de alguma igreja que proíbe as pessoas de tomar ceia se ela fizer alguma coisa de errado, ou se ela não for batizada, ou se não for membro da igreja? Você já viu falar? Já compartilha comigo, ou eu estou falando besteira aqui, isso não acontece em lugar nenhum. Eu sei que vai dar pau, né? Quando a galera começar a ver esse negócio aqui, vai dar pau. Mas o problema é do pessoal, né? Eu tenho um compromisso aqui com a Bíblia. Né? Não tem texto nenhum, não tem história nenhuma, pelo contrário, Jesus serve a ceia para... Se você me provar que Jesus não serviu a ceia para Judas, eu retiro o que eu falei aqui. Ele serviu, então se Judas pôde comer, acabou. Pronto, é a maioria. O pessoal está falando aqui, ó, a maioria das igrejas. Então pronto, se eles fazem isso é porque não é uma força de linguagem, não é uma expressão só, é um princípio doutrinário. E Santa Ceia não pode ser princípio doutrinário, gente, pelo amor de Deus. A ceia se enquadra dentro da prática daquilo que Jesus deixou, ok? Como memória dele, etc. Não vou dar aula sobre ceia, mas estou dizendo para você que isso é uma mentira, ok? Quinto, se tiverem algum desses assuntos que vocês querem que eu aprofunde depois, vocês deixam aí nos comentários e depois eu posso aprofundar. Legal?
Sueli colocando, mas é quem come indevidamente, come para a sua condenação. Então, Sueli, mas eu coloquei isso na explicação anterior aqui, ó. Quando o texto fala sobre isso, o que é comer e beber indignamente? Que ele fala indignamente. O que é beber e comer indignamente? Ou como você disse, indevidamente. O texto está explicando, é não discernir o corpo de Cristo. O que era o corpo de Cristo ali que Paulo estava colocando, ele estava chamando atenção? Era a igreja, eram as pessoas. Então quando você não discerne a igreja, o corpo de Cristo, quando você não vive dessa forma, com comunhão, porque a preocupação de Paulo era restabelecer a comunhão. Ok? Travou aí, legal. Era restabelecer a comunhão. Então agora voltou, vou finalizar com isso, essa parte. Certo? Então era restabelecer a comunhão, a ideia de Paulo. E quando eles não reconheciam o corpo, o que era o corpo? Era o pão? Claro que não. Eram as pessoas, era a unidade das pessoas. O texto vem discorrendo sobre isso. Quando você não discernia o corpo de Cristo, não vivia como o corpo de Cristo, não vivia nessa comunhão, muitos ficavam sozinhos. E ficando sozinhos, ficavam doentes e outros morriam. Porque não havia o quê? Não havia comum união, não havia unidade, não havia cuidado, não havia responsabilidade um com o outro. Hoje em dia o pessoal nem conhece ninguém, nunca comeu na casa das pessoas, nunca fez uma visita, não ajuda ninguém, é simplesmente uma pessoa que vive a sua vida, vai lá e ceia. Você ceia sem ter comunhão com as pessoas. Isso é uma heresia. Tem gente que ceia na televisão, fica vendo o R.R. Soares na televisão e tomando... Meu Deus do céu, que absurdo! Voltamos à época de Corinto, há 2000 anos atrás, aí, quando o pessoal comia, bebia e ficava sozinho. Paulo já chamou atenção há 2000 anos atrás sobre isso aí. Então a relação da ceia é sempre com comunhão, nunca com santidade. Ok? Só que a gente vive num tribunal. Igreja hoje em grande parte é um tribunal onde você vai para ser julgado, onde você vai para as pessoas dizerem se você vai para o inferno ou para o céu. Elas são donas de Deus. Ela diz assim, olha, você está indo para o inferno, você é um ímpio desgraçado que está indo para o inferno, então você não pode fazer isso, isso, isso. Quer ir para o céu? Começa a fazer isso, isso, isso e você vai. Até teve um cara uma vez para mim, um pastor, ele falou assim, pastor, mas sabe por que eu uso terno e gravata quando eu vou na casa de Deus e na ceia principalmente? Porque quando você está diante do juiz, você usa terno e gravata, você tem que colocar a melhor roupa. Então, se você vai num tribunal diante de um juiz e você precisa colocar terno e gravata, quanto mais quando você vai na presença do juiz dos juízes, do rei dos reis. É por isso que eu vou sempre de terno e gravata, com a minha melhor roupa e tal. Então, ele colocou isso, certo? Ele colocou isso dessa forma. Agora, aí eu disse para ele o seguinte, olha, aí existe uma grande diferença entre nós. Abrindo aqui que o Thiago chegou. Existe uma grande diferença entre nós. Você diz que precisa colocar sua melhor roupa porque você vai na frente de um juiz, etc. Bom, a nossa diferença é a seguinte, é que você vai para um tribunal, eu vou para a casa do meu pai. E na casa do meu pai eu não preciso colocar uma roupa desse jeito, porque eu não sou pressionado a isso. Eu vou à vontade. Na casa do meu pai, eu abro a geladeira e fecho com a bunda. Você vai para um tribunal. Essa é a diferença. Você é réu em alguma situação e vai para um tribunal ser julgado. Eu não. Eu vou para a casa do pai. Porque eu entendo Deus numa relação de paternidade. E você não. Pega essa? Entendeu? Você vai para a ceia, para um tribunal, para ser julgado, para morrer, para ser... E aí, tranquilo? Você vai para um tribunal? Eu não, vou para a casa do pai. Quer dizer, expressão casa do pai, porque templo não é casa de Deus também. Beleza? Então, fechando a questão aqui, olha. Quinta mentira bíblica. Quinta mentira bíblica é: o pastor é o sacerdote, ele é o anjo da igreja. Isso é mentira. Para com isso, gente. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, a Bíblia em nenhum momento está falando sobre isso não. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim, olha, vocês são sacerdócio real. Houve em Cristo, no Novo Testamento, o sacerdócio agora ele passa a ser universal. Em Apocalipse, quando fala no capítulo 2, por exemplo, ao anjo da igreja escreve, mas quem está dizendo que ao anjo da igreja em Apocalipse é o pastor? Pastor é o anjo da igreja. Para com isso, gente.
Para com isso. Pastor é uma função baseada num dom que é recebido. Efésios, Coríntios são claros, Romanos são claros quando falam sobre dons espirituais que o Espírito de Deus dá a pessoas para exercerem funções que cooperem com o desenvolvimento e o crescimento de pessoas. Crescimento e desenvolvimento da igreja, vamos dizer assim. Ok, não é da igreja evangélica, não, nem da igreja católica, tá bom? Que é outra mentira aí. Deus é evangélico. Para com isso. Bora lá. O pastor é o sacerdote e anjo da igreja. Isso é mentira. Pastor é uma função. Não é cargo, não é posição, é função. Certo? Então, eu tenho uma função diferente da sua. Você tem uma função diferente da minha. Nós temos funções diferentes. Há de se entender isso, há de se compreender isso. Ok? Então preste atenção nisso. Essa é uma mentira. Ah, mas quer dizer que então você vai dar uma paulada na cabeça do pastor agora? Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que ele não é dono de nada e de ninguém no reino de Deus. Ele pode ser dono de uma instituição, ele pode ser dono de um CNPJ, mas não de pessoas. E há de se respeitar. Ok? Existe, nessa função bíblica, existe a expressão obedecei os vossos pastores em Deus, biblicamente, porque se ele está fora daquilo que Deus estabeleceu, ou dos princípios de Deus, não tem obediência, não tem seguir nada, não tem nada, ok? Eles representam para esse cuidado Deus, apenas isso. Sacerdote, para com isso. Sacerdote, sabe o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele fazia o sacrifício para perdão dos pecados. Jesus veio fazer isso. Ele fazia o quê? O sacerdote, ele era o único a ter acesso a Deus. O pastor é o único que tem acesso a Deus. O sacerdote, ele é o único que entrava no santo dos santos, lá no tabernáculo, no templo depois e tal. Para com isso, gente. Nós vamos voltar para o Antigo Testamento agora. Vamos restaurar o tabernáculo no deserto. Vai costurar o véu de novo. O Tiago está dizendo aqui, olha, o véu foi rasgado, vamos costurar. O véu separava os ambientes. As pessoas podiam ir até esse ponto. A partir disso tinha um véu, e para entrar no véu ali, só o sacerdote ou o sumo sacerdote que podia entrar. Nós vamos costurar o véu de novo. O véu foi rasgado, diz o texto bíblico. Para com isso, gente, que besteira é essa? Para que esse negócio de ficar separando as pessoas de Deus a todo momento? Essa carnalidade. Deus é de alguém agora. Deus tem que se moldar a pessoa, a instituição, né? Pastor não é sacerdote coisa nenhuma. Ó, os meus sacerdotes. Então, que sacerdote, uma pinóia, o quê? Para com esse negócio. Mas você tá. Ó, quem toca no ungido do Senhor é outra mentira. Não vou nem abordar tocar no ungido do Senhor. Pastor é ungido do Senhor? Para com isso. Pega a expressão ungido no texto. Lá está falando sobre reinado. Na live passada eu falei sobre isso. Não vou abordar mais sobre isso não. Depois eu falo se vocês quiserem. Tá bom? Vamos lá, outra, pesada agora, pesada, tá preparado? Agora é mais pesado agora, tá? Agora vai dar mais pano pra manga ainda. O circo tá pegando fogo hoje aqui, ó. Vamos lá. Outra, pessoas não dizimistas estão roubando a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu não estou falando para não dar dízimo, tá? Isso é uma questão, é uma outra questão, eu não vou abordar sobre isso aí agora. Ok? Dízimos e ofertas. Não vou falar sobre isso, tá? Mas quando você usa Malaquias 3, no versículo 10, para falar sobre roubar a Deus, a quem não dá o dízimo, né? O texto aqui falando, olha, trazei todos os... versículo 8, desculpa. Versículo 8. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Ô irmão, ô irmã, ou você que é ateu, você que é ateu, agnóstico, gnóstico, muçulmano, sei lá o que. Se você está interessado nessas questões bíblicas aqui, porque hoje a live é falando sobre isso, tá? Obrigado, Jorge. 10 mentiras bíblicas. Ô queridão e queridona, o texto aqui em Malaquias está falando o seguinte: os sacerdotes se corromperam e eles recebiam os dízimos e as ofertas. E dízimo e oferta aqui, nessa época aqui veterotestamentária, era o seguinte: era para manter os levitas, era para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros que estavam na terra. Essas 4 coisas serviam dízimos e ofertas. Os sacerdotes aqui, lembrando que nós tivemos aqui já a reconstrução do templo, depois a destruição, eles eram escravos e tal, enfim, estávamos nessa época. Quando isso acontece,
Os sacerdotes aqui pegavam esses dízimos e ofertas e faziam o quê? Distribuía entre órfãos, viúvas, estrangeiros e tal. Não, eles pegavam para eles. Quem era ladrão aqui eram os sacerdotes, no texto. Eles eram ladrões e não as pessoas. O texto não está dizendo que as pessoas não estavam dando dízimo e oferta. Não é isso não. O texto está dizendo que eles estavam corrompendo isso. Tá? Então vamos parar de pressionar a galera sobre essa questão aí, chamando de ladrão. Ok? Ladrão é quem rouba aquilo que era colocado em nome de Deus, no caso aqui. Certo? Tem vários textos aqui que falam sobre isso, né? Tem vários textos aqui, ó. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se vocês não ouvirdes, né, e procederdes com vosso coração a honra, dando honra a Deus, eu enviarei maldição contra vocês. Deus está falando para os sacerdotes da época aqui. Então pega essa. Essa foi a sexta mentira. Sétima mentira. A alegria do Senhor é a vossa força. Está vendo só como você vai ficar feliz, vai ficar alegre? Essa é fácil. Neemias 8:10. Está falando sobre a alegria de Deus ser a força das pessoas ali no texto. Okay? Eles tinham acabado de reconstruir os muros de Jerusalém. Certo? E aí, eles fazendo isso, eles estavam em obediência a Deus. Essa obediência a Deus deixava Deus feliz. E a felicidade de Deus gerava força para aquelas pessoas. Okay? Então quando alguém falar para você assim, fica feliz, irmão, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não fica feliz. Okay? Você está triste, vai continuar triste, mas forte. É isso que o texto está dizendo. Não é pecado você ficar triste não. Tá bom? Então não usa errado não, tá? Não estupra a língua portuguesa não. Tem a galera que precisa aprender língua portuguesa primeiro. Oitava mentira bíblica, e essa é pesada. Ok? Vou dar um conselho. Para de chamar Satanás de Lúcifer. Ok? Porque ele nunca foi chamado de Lúcifer na Bíblia. Certo? Nossa, que negócio é esse que até hoje, quantos anos se passaram, o pessoal fica falando Lúcifer. Que Lúcifer? Tem até um seriado chamado Lúcifer, trazendo a ideia de que Satanás era o Lúcifer e tal. Não tem texto que fala sobre isso, irmão. Mas Ezequiel capítulo 28, ele vai falar sobre isso, e ali é o símbolo e tal. Irmão, chuta o balde não. Ezequiel não está falando sobre Lúcifer. Se você pegar o texto aqui, olha aqui, ó. Profecia contra o rei de Tiro. Lamentação sobre o rei de Tiro. Existia ali luta entre povos, países, lugares, e Tiro era um desses, certo? Então tinha um rei ali que ele era muito safadinho, era um rei muito complicado. Aí Deus, através do profeta Ezequiel, usa uma linguagem, como é que fala? Uma linguagem irônica, né? Uma linguagem irônica. Você vai ler o texto completo, não pega um versículo não, lê o texto completo. Uma linguagem irônica sobre ele. Você é muito bom, você estava desde a criação do mundo, etc. E blá. O rei de Tiro, a profecia contra ele é literal, certo? Se cumpriu naquela época. O pessoal pega, não, mas ele está fazendo uma alusão a, olha só. Se você for pegar assim, então você vai escolher o que é e o que não é. Isso pode ser que Deus quiser, pode ser, mas o texto não está falando que Satanás chamava Lúcifer em nenhum momento, e o texto não é literalmente falando do diabo, e tem que se entender isso, ok? Isaías capítulo 14, o pessoal usa para isso também. Na profecia de Isaías 14, ele está falando sobre a ruína da Babilônia. Então, no Ezequiel, ele está falando sobre Tiro. Eu já estive lá naquela região de Tiro, inclusive. A profecia contra ele, certo? E aqui em Isaías, contra a Babilônia, falando sobre a ruína da Babilônia. Então, não tem como. E outra, para você interpretar um profeta, você tem que ir para os livros históricos, Crônicas e Reis. É um princípio básico da hermenêutica. Então, a oitava mentira é: Satanás não se chama Lúcifer, nunca se chamou Lúcifer, ou pelo menos nós não temos texto nenhum falando sobre isso. E tem gente já achando quem é a mãe de Satanás, os irmãos dele,
Deve ser o quê? Conseguiram achar o CPF, RG, a CNH do diabo, e aí você viu todas as informações? Complicado, né, irmão? Quanta besteira. 9. Nona mentira bíblica. Deus enviou fogo para os crentes na descida do Espírito Santo. Isso é uma baboseira violenta. Isso aí eu vou falar para você, ó. Atos capítulo 2, eu vou ler só esse versículo para você aqui, ó. Eu estou falando para você que é uma questão de língua portuguesa, você não acredita. Atos 2, ó, 2:2 eu vou ler primeiro. E de repente veio do céu um som como de um vento. Não veio vento. Não veio. Meu pai, que tiro foi esse? Tiro é o lugar lá. Que tiro foi esse mesmo? Misericórdia. Vamos lá. Deus não enviou fogo para os crentes na descida do Espírito Santo. Ok? Então aqui, como um vento, é uma comparação. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não veio fogo. Dá para você entender a língua pelo amor de Deus, gente. Você vai nas igrejas aí, que tem umas igrejas pentecostais, fogo, fogo, Deus mandou fogo, e agora vai mandar fogo de novo. Que fogo, velho? Quando fala de fogo aqui, fala de inferno. Você quer fogo, você quer o inferno, é isso? Para com essa besteira. Fogo para cá, fogo para receba fogo, que fogo, fogo, que fogo. A mesma Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, o fogo vem e consome. Ponto. Né? Ou ele purifica. Se jogar fogo no ouro, por exemplo, ele consome as impurezas, automaticamente purifica o ouro. Então vamos devagar com a Andor, porque o texto não está. Ele está usando uma comparação, olha, línguas repartidas como que de fogo. Como? É uma comparação, uma alusão ao fogo. É semelhante a. Acho que é básico, isso aí eu não preciso me prender muito nisso não, né? Vamos para a 10ª aqui, ó. 10ª mentira bíblica. E um abraço para todo mundo que está comigo aqui ainda, ó. Leandro, um forte abraço, Leandrão, valeu. Oficial, cara, quando é tudo junto assim difícil, cara. Mason Ramos, oficial Mason Ramos, valeu. Baterista? Aí o Thiago tá falando que é o baterista aqui, ó. Valeu, cara. Josi, Sueli, toca muito. Silvio, patrocínio de novo. Um forte abraço para todo mundo que ficou comigo aqui, ó. Valeu, ó. Se vocês mandar coraçãozinho, joinha, comentar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, pode colocar que eu tenho mais 5 minutinhos aqui, a gente vai encerrar. Vou encerrar com essa última aqui, ó. Neide também, um abraço pro Darwin, Amanda, a Rosa, forte abraço pessoal do Instagram e do Facebook. Lembrando para vocês que toda semana, uma vez por semana, 7 e 7 da manhã, eu tô aqui trazendo reflexões. Geralmente são reflexões mais polêmicas, tá? Nessa uma vez por semana que eu reúno aqui. Semana passada eu falei sobre ninguém tem chamado para ser pastor, para missões, nada disso. Falei sobre isso. Aí você vai lá para você ver o que é. Ok? Na outra semana eu falei assim: pare de ir para a igreja. Essa foi polêmica. Eu não estou falando para você parar. Não vou explicar não. Você quer ver? Vai lá. Entra lá. Facebook Teologia na Mesa, ficou gravado para você lá. Certo? Eu não sei até quando vai ficar gravado essas paradas não, tá bom? Que a gente vai chegar um momento que a gente vai recolher essas gravações e vai ficar numa outra plataforma. Depois eu vou te explicar. Antes de encerrar aqui, eu vou te explicar isso aí. Legal? Já vou te responder já, Josi. Vamos lá. A 10ª mentira bíblica. Quem conhecer a Bíblia será liberto. Você quer ser liberto mesmo? Tem que conhecer a Bíblia. Vai conhecer a Bíblia para você ser liberto. Afinal de contas, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a Bíblia, você é liberto. É mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Esse barulho aí é a cortina aqui, tá? Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Conhecer a Bíblia não vai te libertar, não. Ok? Mas o texto de João 8,32 está dizendo isso. Ok, mas no versículo 36 diz assim: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdade, o próprio Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, não é um texto. O texto bíblico relata sobre a verdade, mas a verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok?
No versículo 36 de João 8, se pois ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então se você é cristão, você vai entender, você entende, e é cristão por isso, porque entende que Jesus tem um poder para libertar. Então Jesus liberta, não é a Bíblia. Quanta gente sabe texto da Bíblia de cor, leu aquela besteira, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Grande porcaria ler a Bíblia inteira. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. Pega lá Davi falando isso de cabo a rabo em Salmos. Medita, medita, medita. Meditação não é ler, é diferente. Vai aprender com um budista o que é meditar, para você ver. Tem nada a ver com ler um texto bíblico, é estudar, é refletir, é você ter uma reflexão interior a respeito, colocar em prática. Meditação tem a ver com isso, ok? Então, ler a Bíblia não liberta, ok? Relacionamento com Deus, sim. Com a pessoa de Jesus, sim. Legal? A verdade é uma pessoa e não um texto. O texto relata sobre a verdade. Josi perguntando o seguinte: o que você diz sobre o inferno? Ele existe? Sim. Biblicamente, sim, Josi. Biblicamente, o inferno existe. Porém, a dificuldade nossa é entender o que é o inferno realmente. É um estado ou é um lugar específico? Há alguns textos bíblicos que nos dá a entender que existe sim um lugar, certo? Uma esfera para isso. Se esse lugar ele é físico, espiritual, independe, certo? Mas há textos bíblicos que nos dão a entender que existe sim um lugar específico, como o inferno. Eu particularmente entendo mais o inferno como um estado. Por exemplo, quem vive com Deus está no estado de céu. Possivelmente há um lugar depois específico para isso. E quem está vivendo sem Deus está no inferno, que é um estado de ausência completa de Deus. Para mim, o mais importante nesse entendimento as pessoas não querem ir para o céu muitas vezes. Elas querem não ir para o inferno. Por isso que elas querem seguir a Deus para não ir para o inferno. Eu entendo que as pessoas que vivem assim já estão no inferno. Não como um lugar, um espaço, mas o estado de inferno. Por quê? Porque o estado de inferno é a eternidade sem Deus. Então, Everton, eu tenho mais desejo de estar com Deus, sempre, todos os dias, do que medo do inferno. Para mim, medo do inferno, para mim tanto faz como tanto fez. Se é lugar, se não é lugar, se vai ter ranger de dentes e tal, se é literal, se não é literal, tanto faz, porque para mim o mais importante é eu me aproximar de Deus, é eu conhecer a Deus, é eu viver com Deus, é eu ter um relacionamento sadio, saudável com Deus, é eu estar à mesa com Deus. Isso é o mais importante para mim. Para mim tanto faz a questão do inferno. Agora, para muitas pessoas não, né? Elas vivem com medo do inferno a todo momento, por isso que elas querem obedecer às regras. Eu não entendo que uma relação com Deus ela é a partir das regras. Regra não te faz se relacionar bem com ninguém. Por isso que eu gosto das palavras de Jesus quando ele diz assim: olha, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos. É uma relação mais íntima com Deus. Essa é a ideia de Deus. Agora, é claro que é uma relação baseada em valores, em princípios de Deus. Não é uma zona, como eu tenho visto acontecer por aí, né? Cara, é um negócio impressionante. Eu estava vendo aquele cara que é nóia lá, que virou socialista e tal, aí, que eu bloqueei uma vez. Sei lá. O cara nóia pra caramba, mentiroso pra caramba. O cara mentiu pra caramba no negócio de redes sociais aí, a nosso respeito também. Tudo aí eu bloqueei o cara, nem discuto com esses nóia não. Mas eu tô falando isso aí porque é um pastor, né? O cara é um pastor, né? Usa, né? Ele é o que João 10:10 fala, né? O ladrão veio para roubar e matar e destruir. É um desses, certo? E fica aí colocando coisas de homossexualidade, aí trazendo a ideia. Esses dias aí o cara fez uma postagem, até vou colocar depois nas minhas redes também, e colocar um texto e um vídeo sobre isso. Ele colocando Jesus, o Jesus que se maqueia, o Jesus que é transexual e tal. É um nóia. O cara gosta, ele usa a Bíblia para gozar, desculpa a expressão, é para sentir prazer. Esses caras que usam, tem os donos, né, que massacram as pessoas com a Bíblia, e tem os libertinos. Eles usam a Bíblia para ter prazer, para cada vez mais fazer o quê?
dar vazão para a sua carne, alimentar a sua carne, as concupiscências da sua carne. São dois extremos. O famoso passapano. Hoje em dia, ou Jesus é um escravizador de pessoas, ou Jesus é uma vadia. Desculpe a expressão, mas essa é a ideia que se passa. Equilíbrio, muito equilíbrio, para a gente ter uma vida saudável, sem um extremo nem outro extremo. E lembrando que há coisas que a gente não vai compreender ainda. A gente tem que ser humilde para isso. E esses extremos não têm humildade para reconhecer que há textos, há histórias, há princípios estabelecidos na Bíblia que eu não entendo, não vou entender, nunca, ok? Mas eu tenho que me apegar àquilo que eu entendo. Esses textos que eu me entendo, eu consigo, Deus traz equilíbrio para a minha vida em relação a isso. Pessoal, esse foi nosso Teologia na Mesa de hoje. Fique ligado que tem novidades por aí. Já quero convidar você a participar da Semana Extraordinária. Segunda-feira vai começar a Semana Extraordinária, que é uma série, segunda, terça, quarta e quinta. São 4 dias, onde você vai ter acesso a estudos, a um treinamento específico para te ajudar nas questões emocionais e espirituais. Gratuito, 100% gratuito e 100% online. Tem um link na minha bio do Instagram. Entra no meu Instagram, tem um linkzinho, clicou, você se inscreve ali, gratuito, para receber o link. Segunda, terça e quarta você vai ter acesso ao treinamento gravado. Quinta-feira vai ser uma live numa plataforma fechada comigo, onde eu vou responder perguntas e aonde eu vou ensinar você a construir uma vida extraordinária como Jesus construiu uma vida extraordinária. Ok? Participe desses 4 dias, essa maratona aí, segunda, terça, quarta e quinta. Eu encontro você. Se inscreva no link da minha bio para a Semana Extraordinária. Posteriormente a isso, na Semana Extraordinária você vai conhecer a Geração 5. Geração 5 é uma resposta a essa geração aí de libertinos e de escravizadores, a esses extremos. Geração 5 é uma resposta a isso. Nós podemos criar uma geração muito mais equilibrada, preparada, forte, mas sem besteira. Uma geração que na verdade não escraviza e uma geração que não é escravizado. É uma geração equilibrada, que entende a sua identidade e consegue influenciar, ser relevante nesse mundo. Porque esses dois extremos, nenhum deles tem sido relevante nesse mundo, mas nós podemos cooperar para uma geração assim. Quer saber mais sobre Geração 5? Então participe da Semana Extraordinária e a gente se encontra. Valeu! Um abraço, 7h07 da manhã. Lembrando que possivelmente eu vou mudar o dia, ok? Mas você vai ficar sabendo nas minhas redes sociais e quero estar sempre com vocês aqui. Quem sabe eu tiro algumas semanas aí para todo dia trazer uma reflexão diferente, reflexões aqui espirituais para alimentar a sua fé também. Um beijo no seu coração, valeu. Leandrão colocando aqui, show de bola, parabéns, valeu. 7h07, nós estamos juntos. Um abraço, gente. Fica com Deus. Fui. Que isso?